Pessoal, eu sei que a gente já adiantou um pouquinho, mas acho que é importante a gente abrir esse espaço para fala. Enfim, se alguém quiser mandar aqui pelo chat ou quiser fazer uma fala breve de 1 minutinho no máximo em relação a algum palestrante, enfim, algum questionamento, alguma pergunta, acho que pode fazer uma inscriçãozinha aqui pelo chat, eu vou controlando ou levantar a mão aqui pelo Teams. Boa noite, pessoal. Acho que o Léo tá meio travado aí. Ô, Fabinho, tudo bem aí, cara? Já que o Léo travou, eu vou tentar perguntar uma coisinha aqui, fazer um bate-papo com vocês. Boa noite. Boa noite. Cara, você falou um pouco do capitalismo, gostei muito da tua fala, cara. E pegando até a última fala do professor aqui, que eu achei muito legal também. No capitalismo, o capitalismo ele não consegue admitir que o fracasso dele próprio é coletivo, né? E o fracasso tem que ser individual e as pessoas têm que ser encarceradas. Existe essa ideia, você acha? Então, é isso, né? Acho que tem uma pegada, Matheus, que eu gosto muito de pensar, assim, eu tenho tentado elaborar a partir dela, assim, tá ligado? Dos processos das desigualdades sociais, né? E qual que é o papel do sistema prisional dentro de um sistema que se movimenta pelas desigualdades sociais, né, mano? Então, uma vez eu estava trocando umas ideias com a Railda, a gente estava lá no Pará trocando essas ideias e tal. E a gente estava falando sobre política de habitação, por exemplo. O companheiro dela é de uma associação de habitação, tal. E a gente começou a brisar nessas ideias, assim. A gente falou, caralho, mano, o sistema prisional é uma política de habitação que deu super certo, mano. Porque você constrói um bagulho, você constrói um barraco para morar 8 pessoas e você coloca 50. E aí você não dá minimamente nenhuma estrutura, tá ligado? Nem para as 8, nem para 50 viver, porque você não tem condições mínimas ali, você não tem, né? Vamos pensar uma habitação, e ali não é né? Dentro dessa lógica da habitação, ali não seria um lugar para se habitar ninguém. A Miriam fala muito disso, que quando ela chega na cadeia, toda vez que ela chega na cadeia, a sensação dela é que ela está entrando numa grande catacumba. E aí a gente ficou pensando nessa ideia, assim, tá ligado? E a gente ficou um tempão elaborando essas ideias, assim, tá ligado? Até nos eventos, assim, que a Railda ia e tal, ela falava disso, assim, eu falei, caralho, as ideias que nós tava trocando ali, tomando um café e tal. Porque é muito louco isso mesmo, assim, tá ligado? É pensar, tipo, qual é o lugar do sistema prisional nos processos que a gente olha no contexto geral da sociedade, assim, tá ligado? É muito foda isso, assim, tá ligado? Porque é o que nós tava discutindo lá atrás, assim, tipo, o sistema capitalista, ele admite que exista, né? Uma vez a gente tava naquela reunião lá do MP Transforma lá com o Gustavo, o pessoal aí da Baixada, aí, o Gustavo é da hora e tal. Nós tava numa reunião com eles lá, do MP Transforma, e chamou a gente para discutir democracia e Constituição, né? E aí a gente voltou nessa ideia de falar do saneamento básico, desses bagulho todo, assim, tá ligado? E isso choca as pessoas, assim, quando você apresenta esse número tão elevado. Mais de 20 milhões vivem sem saneamento básico, né? Dentro de um processo, dentro da democracia, que de alguma forma é um espaço, né? Os republicanos olham para a democracia como um espaço de direitos, de igualdade, de pelo menos, no mínimo, os direitos fundamentais. Aí você volta e olha para o cárcere e fala, caralho, mas se a gente está falando de 24 milhões sem saneamento básico, a gente está olhando para uma parcela, o sistema prisional não está incluso nesses 24 milhões. É isso que é o louco do bagulho, assim, porque a gente não está batendo essa conta dentro do sistema prisional, que hoje tem, quase 1 milhão de pessoas. A gente não está batendo essa conta lá. Então, o sistema capitalista, de alguma forma, ele está engendrado numa dinâmica que ele é uma grande máquina e o sistema, vamos pensar o cárcere como uma engrenagem nessa grande máquina. Você já passou ali na estação Sé, quando tem aquelas entradas tipo Jabaquara e para o Trianon?
Ali naquele murão que vai pro Trianon, tem aquela grande máquina assim, já viu? É tipo um desenho gigante assim, e umas pessoas em voltas assim, meio que em meio a umas máquinas, tem uns grandes parafusos, uma grande engrenagem. Toda hora que eu passo ali, eu fico brisando, mano. Falo, aqui o sistema, aqui o desenho do sistema capitalista na nossa cara aqui. E quantas milhões de pessoas passam por dia naquele lugar e não tem nenhuma percepção disso, mano? Tá ligado? E aí eu passo por ali, eu fico viajando, falo, caralho, olha o bagulho aqui, mano. Às vezes eu até me perco, porque eu tinha que ir pro Jabaquara, tá ligado? Aí eu meio que ia sendo levado pra ficar lá observando aquele desenho ali, e ficava assim, caralho. Então acho que tem essa lógica mesmo, assim, tá ligado? De tentar pensar assim. E o mais louco é que grande parte, tá ligado? Dos nossos companheiros progressistas, companheiros e companheiras progressistas, não conseguem ter essa elaboração, tá ligado? Não conseguem olhar o sistema prisional como essa parte importante dessa grande engrenagem que é o sistema capitalista. Então, acho que isso que fode tudo, porque é o que a Maria Lúcia Caram tá discutindo uma caralhada de tempo lá, tá ligado? Da esquerda punitiva. Que é esse debate, tá ligado? Que a gente se choca, que o Carlos levantou, que a gente se choca quando aparece lá a chacina do Jacarezinho, mas que no dia seguinte o Jornal da Globo, que é assistido por mais de 50 milhões de pessoas, né, o Jornal Nacional, que é assistido por mais de 50 milhões de pessoas, vai lá e começa a levantar os antecedentes criminais dessas pessoas e isso se torna uma coisa meio que aceitável, tá ligado? O sistema capitalista Fábio, faz isso também, né? Como se assistisse a pena de morte, né? Se a pessoa tem um antecedente, né? As mães de maio debatem muito isso, né? Tudo bem, Como se você tem algum antecedente, enfim, e as pessoas que morreram naquele maio não tinham. Leozão, acho que você voltou aí, cara. Você quer assumir? Tem perguntas ali no chat, ou a colega vai falar, acho que é a Kátia. Ô, Matheusão, valeu, cara. Assumi aí. Acho que agora eu voltei, né? Tô conseguindo me ouvir. Boa, valeu por assumir aí. A Kátia Silene, se quiser fazer a pergunta, Kátia, um minutinho aí. Ou se quiser escrever no chatzinho também. Não sei se ainda está por aí. Enquanto a Kátia vai verificando a possibilidade de fazer essa pergunta, o que eu ia perguntar, Helenita, na verdade, pedir a sua ajuda para você explicar um pouquinho para a gente, né, essa vivência sua que tem de familiar aí no Vale do Paraíba, essa rotina em relação à população prisional, como a Railda, infelizmente, teve que sair, de explicar um pouquinho essa rotina de transporte, de acesso às unidades prisionais, se pudesse contar um pouquinho dessa rotina de final de semana dos familiares, acho que é uma experiência muito bacana, um espaço para a gente poder te ouvir. Aqui. Acho que agora eu voltei. Deixa eu tirar isso do ouvido, porque eu tive que tirar para poder ouvir. Então, Léo, aqui até para algumas é próximo, né? Então, nós temos aqui, como eu disse antes, o meio dos familiares, apesar que temos o Potim, que não é tão próximo, né? A cidade do Potim. E assim, eu digo que para eles, né, se tornou uma rotina irem para lá. Mas quando a gente conversa, a gente vê, porque a gente se tornou uma grande família, né? Eu, por exemplo, eu tenho contatos com a maioria das mães que nos procuram, a gente continua em contato, a gente acompanha o preso, que a gente até costuma dizer que é até depois do fim, como eles dizem, né? Que é o começo, meio e fim. Como eu moro na cidade de São José dos Campos, nós temos o CDP de São José, então normalmente a gente acompanha do CDP até a transferência para as unidades, que sai do centro de detenção provisória e vai para as penitenciárias. Maioria hoje, né, acho que a gente ainda tem uns contatos das meninas, estão aqui no Vale. E a trajetória delas, assim, de porta de cadeia,
quando elas chegam da visita, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, no domingo também nesse horário, e na segunda e terça, como eu sempre brinco com as meninas, né, a diretoria da FAP tem serviço, porque elas passam para nós até mesmo o pós-visita, o sorriso que o marido deu, né, principalmente quando houve a liberação da visita, elas vieram nos contar, né, que foi uma alegria tremenda ver mesmo o sofrimento de cada um lá, mas foi prazeroso ver os olhos de cada um chegar perto, sentir o contato por pouco tempo, mas, enfim, ver que o seu preso estava lá vivo, né? E para o outro lado, a gente tem as grandes histórias aí que vem dizendo, né? Eles estavam passando fome, é a parte triste da história. E a gente escuta tudo isso com dor e saber que a gente está ali com a mão amarrada, impotente, né? Sem poder fazer nada por eles. Sem fazer nada. Não tem como a gente fazer. O que a gente faz é amenizar a dor com uma palavra que a gente está tentando. A gente está tentando melhorar. Junto com a Defensoria Pública, a gente está ali tentando, de todas as formas, todos os meios que a gente consegue chegar com eles, como a gente diz, que lá dentro é o grito do silêncio, né? Que eles trazem para nós é o grito do silêncio, porque a gente grita, grita, grita e ninguém nos escuta. E é triste saber que quando a gente recebe um comunicado de uma mãe, como a gente recebeu nessa pandemia, né, e ela estava aí até agora, pouco, não sei se ela se encontra ainda, receber que a notícia que o seu filho foi tirado de lá num caixão, como aconteceu no começo de janeiro, nós perdemos 2 presos assim, e simplesmente ninguém avisou, só disseram: "Vem buscar seu preso". Uma delas foi dessa forma: "Se você não vier aqui buscar seu preso, o seu familiar, ele vai ser enterrado como indigente". Porque o presídio, ele não quer saber nem de fazer o translato, que é um direito do familiar ter seu preso, porque ninguém pediu para o preso estar aqui no Vale do Paraíba, e essa mãe era de outra cidade. Uma delas era de Santos, né, da Baixada, então ninguém tem presídio lá, né, tirou ele de lá e trouxe para cá, para o Vale, para ela poder gastar sem ter de onde tirar. Naquele momento, se virou em R$ 6.000 e levou seu preso embora para casa, né. Não era dessa forma que ela queria levar, mas para próximo dela, para saber que está ali. Como qualquer ente querido tem o direito de ser enterrado do próximo a gente, né. E o dia a dia deles, Léo, quando eles saem de lá, ou os pipa que eles conseguem mandar para nós, né, eles mandam a carta para os familiares e pede para entregar para nós, né, que a maioria deles conhece o trabalho da AFAP, quem é da região já sai do CDP, ainda comenta com os que são de fora. Quando chega para nós, cada cartinha deles, cada coisas que chega pra gente, que a gente fala: "Gente, isso não acontece", sabe. É mentira, não pode ser que está acontecendo com um ser humano desse, sendo tratado dessa forma, porque nem bicho. Eu fico vendo hoje em dia, nada contra, eu gosto até de animal, mas os valores foram trocados, porque até os animais, têm mais valores hoje do que um preso, que é um ser humano que está lá dentro de um cárcere, tá? Torna a dizer que a gente poderia ter outras formas para estar, não vou dizer punindo, porque é tão
duro a gente saber que são punidos todos os dias para estar resolvendo a situação, como eu torno a dizer, porque a maioria lá dentro é por ser usuário, por droga, que isso daí para mim é ainda torna a dizer que é problema de saúde pública, não problema de segurança pública, né, da justiça, não é problema da justiça isso. Deveria ser problema de saúde pública. Mas enfim, é a nossa lei, né? Uma lei que só serve para eles. E eu vejo assim que às vezes teve um preso um dia que me disse, Leonardo, lá dentro da cadeia, que ele tinha a sensação de ser o Rottweiler, que ele era um Rottweiler mais sem vergonha do que o Rottweiler do Gir. Quando o Gir chegou até ele e pôs um Rottweiler para poder praticamente morder o rosto dele, que aquilo ele sentia o calor do Rottweiler que queria mordê-lo. Então ele usou esse termo para me dizer que, na verdade, ele se sentia pior do que aquele cachorro lá, que estava lá, que o cachorro era mais valorizado. Então, esses dias que a gente tem, todos os dias de familiares lá dentro, que vão até os seus presos para poder amenizar a própria dor daquele cárcere, porque somos condenados juntos, junto com os presos, né? Nós somos condenados assim. Eu, então, nossa, sou criticada a quatro cantos, até eu procuro sempre falar para as pessoas entenderem o que é um cárcere, para não julgar antes. Então eu procuro falar isso muito, porque eu sei, para cada 100 que eu falo, um pelo menos passa a entender e vem para a luta com a gente, né. Então, é assim, dia a dia de um sistema carcerário, eles só podem dividir com a gente. Então, às vezes eu sinto, assim, que nós somos as psicólogas, a família deles, porque eles querem contar para alguém, e esse alguém somos nós, porque mais ninguém entende a não ser nós mesmos, né. O dia a dia do cárcere aqui no Vale do Paraíba, como eu disse para você, o Potim é considerado o Potim das trevas, onde tudo acontece, nada se muda naquele local. São servido lá 300 e poucas gramas de comida, como isso já foi comprovado. Eles não têm direito a nada, não podem reclamar de nada, são oprimidos 24/48, né, porque ele é longe, é um local horrível, o preso pode morrer de gritar naquele lugar, que nada acontece, não tem nenhum vizinho, nenhum carro passa perto daquele presídio. Ele é longe do nada, ele consegue ser longe do nada. E foi aonde que esse preso faleceu. Né, que simplesmente o diretor nem os papéis do corpo do garoto não queria ceder e, por final, alegou que ele estava com coronavírus, né. E sem contar que as punições aqui no CDP de Caraguatatuba, tá sendo constante para os familiares que nem visitar não estão indo. Eles estão sendo punidos, levando suspensões, porque simplesmente mandou uma carta a mais ou pediu para agendar a mais, né, teve um agendamento por e-mail a mais, foi punido por isso, né, então o preso não pode receber o Sedex da família. E assim por diante, a falta de água, o dia a dia do familiar é para trazer os problemas e vir acarretado dos problemas lá de dentro para fora e viver. Quando estava com visita normal, né, de toda semana, eles viviam preso durante a semana, porque eu falo por mim, Léo. Quando eu estava no cárcere, eu saía de lá e eu já saía pensando o que eu iria levar na semana seguinte para alimentar meu filho, né. Então a gente estava preso constantemente. Preso também através de tudo, porque eu nunca aceitei que ninguém me falasse um nada dentro daquele presídio que me comparasse, por diversas vezes quando eu ouvia piadinha para mim ou para outras pessoas que estivessem próximo a mim e falasse para mim que eu estava indo lá porque eu era conivente do que ele fizesse, eu jamais, jamais. Eu nunca iria admitir
que eu sou igualitária aos crimes que eles cometeram mesmo, porque isso daí é uma falha social, não é falha minha, como um dia o ex-diretor dos presídios geral, aí eu esqueci o nome dele, ele virou e falou para mim, numa reunião que eu tive em São Paulo, que a culpa era minha, que começava por mim a culpa, que como eu tivesse gerado alguém para poder atrapalhar a sociedade. Não. Ali, Léo, é um confronto de garotos que são pobres, que às vezes, muitas das vezes, eles têm os sonhos deles e um meios de alcançar, porque é uma sociedade capitalista que nós temos, né? E tudo que se passa numa TV hoje, todos eles têm vontade de ter. E não justifica, mas enfim, eu acho que não posso dizer para você, eu trago sim, a única hora da alegria do familiar é na hora que ele entra naquele hall e vê que eles estão vivos, para poder sair de lá, simplesmente isso. Porque nada mais, nós não temos nada mais, a não ser os problemas, trazer os problemas e imaginar que o que a gente pode fazer para o melhor. Eu achei um caminho para poder passar para as pessoas. Durante aqueles 2 anos, 2 meses, 16 dias que eu me encontrei dentro do sistema carcerário, eu lutei como uma garota. Eu lutava constantemente contra todos, não tinha uma pessoa que eu não tinha como lutar, porque eu tinha que chegar lá mais forte do que eu saí naquele domingo de visita. Eu tinha que chegar lá, mostrar para eles, para a maioria deles, que eu tinha levado ao conhecimento da Defensoria Pública que talvez poderia melhorar na semana seguinte. Então é muito triste eu relembrar de tudo isso e falar, porque eu sinto cada coisa, Léo. Cada mãe que passa lá dentro hoje. Não tem nem condições de falar mais. Bem, obrigado por compartilhar aí tantos sentimentos, tantas histórias, né? Tanto conhecimento desse sistema que de fato é perverso aí e causa tantas dores e tanto sofrimento, né? Não só nas pessoas que estão ali, como todas as que estão ao redor, né? Obrigado mesmo. Só para a gente finalizar aqui, então, pessoal, tem 2 perguntinhas e a gente teria que acabar 9h30, mas vou tentar ser breve. E até no questionamento aqui da Kátia em relação às situações nas unidades prisionais, né, as violações de direitos, o que poderia ser feito. Pela Defensoria, Kátia, a gente tem uma política desde 2014 de inspeções em unidades prisionais, uma política que a gente vem construindo cada vez mais para que ela se torne cada vez mais efetiva. Infelizmente, pela estrutura que a Defensoria tem, a gente ainda não consegue realizá-la de uma forma tão eficaz como a gente gostaria, né? Tratando-se de 178 unidades prisionais espalhadas em todo o estado. Realizar ali, periodicamente, inspeções nessas unidades com um número de profissionais que a gente conta para isso, né? Que basicamente é o núcleo de situação carcerária, que tem 3 pessoas afastadas, eu, o Thiago, que está aqui, o Matheus também, com mais alguns, com mais 22 colaboradores, infelizmente, que não estão afastados só para essa atividade, se voluntariam para realizá-la. Acaba sendo praticamente impossível a gente dar conta do que a gente deveria fazer, que é fiscalizar pelo menos uma vez por ano cada unidade prisional. E por isso, inclusive, a gente está na Defensoria num processo de tentar modificar até a forma de que se realizam as inspeções para tentar fazê-la mais efetiva, contar com mais gente para que a gente consiga, Kátia, exatamente o que você colocou, né? Verificar o que está acontecendo de ilegal, principalmente em relação aos direitos das pessoas presas, esses direitos coletivos, quando você traz aqui questão da água, da comida, entrega de SEDEX, são questões assim básicas, né, para a própria sobrevivência da pessoa no cárcere, e é uma das políticas de atuação que a gente tem tentado aqui cada vez mais efetivá-la, reestruturá-la, para tentar verificar primeiro, né, o que está acontecendo, para fazer os pedidos aí para o Poder Judiciário, enfim, pedidos administrativos para a própria unidade prisional. Agora, é preciso dizer que uma coisa é certa, né? A conivência do Poder Judiciário com todas essas violações de direito. Então, ainda que a gente vá
faça inspeções, como o Matheus colocou aqui, registre, filme, leve todo o conhecimento aí para as autoridades competentes. Infelizmente, apesar disso, a gente verifica pouca resolutividade, né? Então, há uma omissão, e como está usando a fala do Carlos, né? Quem está se omitindo ali acaba sendo cúmplice de todo esse sistema, né, que acontece hoje. O judiciário talvez hoje seja o principal, né? Preciso dizer do judiciário. A gente fala pouco do judiciário, a gente fala bastante do poder executivo e de todas as violações, mas quando chega ao conhecimento do poder judiciário, ele se omite e mantém toda essa perversidade, tá, Kátia? Mas que bom que você tem esse contato com a FAP, que está sempre em contato com o Saulo, com o André e com a gente aqui também do Núcleo de Situação Carcerária, para minimamente a gente ter esse conhecimento e, no que for a nossa alçada, também agir em relação a isso. E também depois a gente pode passar os contatos para você. A Abigail aqui traz uma pergunta para o Fábio e para o Carlos. Só vou pedir, Fábio e Carlos, para ser breve, para a gente tentar finalizar aqui. Não sei se vocês conseguiram ali ver a pergunta, mas seria: a fala de vocês retratou de forma brilhante o racismo estrutural em que o sistema prisional foi fundado, além de como o capitalismo se utiliza disso para perpetuar essas desigualdades. É um cenário desolador. Que ações vocês acreditam que possam acelerar esse processo de transformação social? Eu como eu já respondi uma perguntinha aí do Matheus, eu vou passar para o Carlos. Salve, Thiago. Boa noite, irmão. Da hora. Eu vou passar para o Carlos aí, que aí o Carlos finaliza essas ideias aí, e é isso. Nós temos concordância aí nas ideias e nós fecha junto. Bom, primeiro agradecer a pergunta, né? É sempre bacana quando alguém faz pergunta, porque abre a possibilidade de você ampliar a discussão e também, de repente, ser instigado a falar de alguma coisa que você não falou, né? Que você deixou passar, enfim. Obrigado pela pergunta. E obrigado ao Fábio por dar a oportunidade de responder também, né? Que aí tem um espaço para a gente responder da hora. Mas eu não vou trazer nenhuma novidade, não. Eu vou insistir na mesma toada que eu vinha antes, assim. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, mas eu creio, assim, que é de grande valia, assim, sabe? Vai valer muito a contribuição, que aí pode ser individual e coletiva, mas a perspectiva, assim, de não aceitar mais as mentiras, sabe? De tornar insustentável conviver com a mentira. Então, por exemplo, assim, a ideia de que tem uma relação direta entre o crime e o castigo. Pô, quer mentira maior do que essa? Aí quer dizer, muita gente é castigada sem cometer crime algum e muita gente comete crime, mas nunca é castigado. Então, essa relação não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, então acho que a gente devia, assim, sabe, ser mais intolerante quando alguém se posiciona desse jeito. Então, quando alguém, especialmente alguém que tem influência, ou que responde por algum institucional, enfim, quando alguém que está interessado em se engajar na luta, ou quando alguém que já se desengajado, se coloca nesse campo dos progressistas, coisa do tipo assim, quando alguém se posiciona perto da gente e tal, e a gente percebe que a pessoa está, de repente, participando da manutenção de uma mentira, a gente tem que expor isso. Entendeu? Então, por exemplo, nos nossos círculos de conversa. Carlos, diga. Então, o seu áudio está cortando um pouco. Eu não sei se você tentar ele ligar e desligar de novo. Vamos ver. Melhorou agora? Fala agora. Melhorou? Me ouvem agora? Tá cortando um pouco, cara. Tá cortando? Desde que isso aconteceu aqui. Na verdade, cara, tá com meio que um zumbidinho assim de fundo, mas acho que dá para escutar, acho que dá para entender. Tá melhor agora? Tá igual. Tá igual, né? Deixa eu ver se eu desativo. André falou que acho que o microfone tá encostado talvez no rosto. Eu desativei agora aqui, ficou melhor? Melhor, né? Então, só para concluir, então eu diria isso, assim, que a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas eu estou engajado agora na expectativa de convidar mais pessoas a se associarem a essa onda, sabe, de não aceitar mais, de intolerância para com
as mentiras que são contadas e que são sustentadas e tal, e que sustentam o sistema como um todo. Então, é isso que eu vinha falando, assim, por exemplo, né, em alguns momentos a gente tem que enfrentar, de fato, as limitações, inclusive, que a gente tem e que o nosso movimento de luta tem, e aí o enfrentamento dessa limitação passa por também admitir, né, que a gente também muitas vezes constrói planos e perspectivas com base naquilo que nos parece possível, né? E aí, de repente, pensar, por exemplo, aqui, né? Então, vamos voltar aqui, falar sobre o sistema prisional. Então, a colega está falando, né? Está narrando uma denúncia que nos é comum, da falta de alimentação, da falta de água, enfim, da violação de direitos dentro do sistema prisional. E aí, assim, eu acho que a gente pode se perguntar e tal, o sistema prisional, ele tem condições de oferecer algo diferente do que violação de direitos? Então, eu acho que a gente começa a enfrentar certas questões que são, assim, são urgentes, né? Então, quais são as limitações que a gente tem pensando nesse grupo que interage com o sistema de justiça criminal na expectativa de tentar garantir alguns direitos e manter minimamente, né, o respeito às normas constitucionais no que diz respeito ao aprisionamento. Então, a gente tem essas limitações. As regras constitucionais, tem regras para o aprisionamento, e isso não faz dele um aprisionamento bom. Não existe prisão humanitária, não existe cárcere positivo, não existe tortura, não tem esse papo, sabe, de mal necessário. Não existe isso para mim. Mas pensando na coisa prática e tal, quais são as limitações que a gente tem para enfrentar, por exemplo, né, denúncias como essas, e aí você chegar lá, de repente a Defensoria faz uma inspeção num determinado unidade prisional, e aí verifica lá que tem uma série de irregularidades, todas têm. Aí verifica que naquela tem certas irregularidades e tal. Ótimo. A partir daí, quais são as limitações que a Defensoria vai ter, ou qualquer outro grupo teria, para enfrentar essas irregularidades do ponto de vista do que essa mentira sustenta, porque a Defensoria teria que dizer: o presídio foi construído com qual objetivo? De torturar essas pessoas, né? de dar a elas a pior experiência possível. Então, quando você... Aí vai, mas e os direitos humanos? Aí vai esticar a conversa, mas essas pessoas são humanas? Todo mundo é humano? Volta naquilo que eu falei no começo e tal. Então, enfrentar algumas verdades é necessário para que a gente consiga entender os nossos limites. Então, por exemplo, né, pleitear direitos humanos para o presídio necessita que a gente enfrente a seguinte verdade: pessoas que estão submetidas ao cárcere são vistas como humanos? Aí, num outro ponto, né, tentar construir um sistema carcerário mais humano leva para uma outra pergunta: a prisão pode ser humanizada? Ela foi criada com essa perspectiva? Há espaço para isso dentro desse universo prisional? Então, acho que a gente pode tentar não ser pessimista, não se trata disso. Não estou querendo jogar toalha também e dizer que nada funciona, nada presta. Não é isso. Não é ser pessimista, mas é ser realista para entender quais são os limites da ação. Não é? Então, os limites da minha ação precisam ser identificados para eu poder avançar um pouquinho mais. Então, a gente precisa identificar quais são os limites da Defensoria, quais são os limites do sistema judicial como um todo, quais são os limites do sistema de assistência social, para a gente conseguir elaborar saídas e alternativas realmente práticas e reais, coisas que podem de fato acontecer. É possível tornar a prisão mais humana? Não. É possível tornar o sistema prisional respeitoso, digno? Não. Mas é possível garantir e assegurar que as pessoas presas tenham água para consumir? Acredito que sim. É possível garantir que as pessoas aprisionadas tenham respeito à sua integridade física? Aí ver até onde dá para ir. E aí tentar, né, exigir essas conquistas. Perfeito, Carlos. Muito obrigado aí, novamente. Pessoal, dado o adiantado da hora aí, a gente infelizmente vai ter que encerrar esse debate maravilhoso que tantas reflexões trouxe aí e contribuiu, eu acredito aí que tenha sido proveitoso para todos e todas, como foi para mim.
Agradecer imensamente aí a presença de vocês, terem aceitado esse convite. Railda, Helenita, Natália, César, Fabinho, Carlos Preto. Infelizmente, a Evelina não pôde hoje estar presente com a gente aí. Seria mais uma, com certeza, para somar e muito nessas falas muito ricas que vocês trouxeram, tão necessárias, né, para dentro da instituição, para todo mundo que esteve aqui também assistindo com a gente. Obrigado mesmo, pessoal. Muito, muito, muito bom. Vários retornos positivos aí. Valeu demais, moçada. Espero que a gente continue aí sempre juntos, né? Como a gente já está com várias instituições, enfim, que a gente consiga, de fato, ter talvez aí uma brecha nessas trincheiras aí de luta e resistência até o fim, como o Fábio disse, que é o fim das prisões. Obrigado, pessoal. Valeu demais pela presença e participação de todo mundo aí também que ficou com a gente até esse horário. Obrigadão.